Hoje é teu aniversário, estás de parabéns, que Deus te abençoe. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Daniel, do canal Fora da Torre Ex-Testemunhas de Jeová. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre aniversários ou aniversários, né? Minha experiência com a comemoração de aniversários. Se você já tem alguma familiaridade com as Testemunhas de Jeová, você já deve saber que é algo errado para eles. Eles não comemoram aniversários, porque é algo errado, é um pecado, né? Não pode! Essa é uma questão que perpassa a minha infância, né, o meu desenvolvimento. Quando eu era muito pequeno, minha família fez um aniversário para mim. Eu não lembro quantos anos eu tinha, eu só lembro do bolo, né, que bateram os parabéns. Foi minha prima e minha mãe. Nessa época, minha mãe ainda não era do inferno, né, das TJs. Minha mãe não era batizada ainda. Em algumas situações da minha infância e da minha adolescência, eu me sentia dividido. Por um lado, eu me via como uma pessoa obediente, né, às regras do corpo governante, ou para mim eu estava obedecendo a Deus, né, a Bíblia, enfim. E por outro lado, eu me sentia um antagonista naquela situação, né, principalmente na escola, que houveram muitos aniversários dos meus colegas e que eu não podia participar. E aí eu ficava de fora, né, eu era visto como, aquele ali é TJ, não comemora aniversário. E aí eu me sentia como uma pessoa ruim. Mas mesmo assim eu cheguei a participar de alguns aniversários, né? Que a minha avó me levava, minha avó que é católica, me levava para alguns aniversários dos meus primos. E era esse sentimento, né? De estar dividido entre estar ali fazendo algo que é errado, né? Que para mim era errado, que me foi ensinado desde pequeno, né? E entre estar fazendo algo que no fundo eu queria, que no fundo eu desejava. Para mim foi difícil lidar com isso. Atualmente eu vejo que isso é uma marca muito profunda que uma ex-testemunha de Jeová carrega, né? Pode ser que para alguém que saiu da torre isso não seja tão importante, não tenha muita coisa de especial, porque o que pode ser importante para mim, né, tem algum valor para mim, pode não ter tanta importância assim para outra pessoa. Mas hoje eu considero, né, o aniversário como uma data especial para mim. Meu aniversário foi no mês de março, já passou. Eu até demorei um pouco para gravar esse vídeo, mas estou aqui de volta, né? Pretendo gravar mais vídeos posteriormente, inclusive com algumas sugestões que vocês deram aqui nos comentários. Eu trouxe aqui para a gente comentar o que eles têm a dizer, né? O que consta lá no site jw.org, o site oficial das TJs, na parte perguntas frequentes, né? Que essa parte aqui diz assim: por que as testemunhas de Jeová não comemoram aniversários? Aí eles lançam algumas argumentações, né? Primeiro eles começam aqui, né? As TJs não comemoram aniversários porque acreditam que Deus considera essas celebrações como algo errado. Então eles são os porta-vozes de Deus, né? Eles dizem o que Deus acha errado ou certo. É verdade que a Bíblia não contém nenhuma ordem direta que proíbe os aniversários. Se a Bíblia não contém nenhuma ordem direta, por que o corpo governante se acha no direito de proibir que os membros comemorem aniversário? Isso é muito incoerente. Mas ela nos ajuda a raciocinar em aspectos desses eventos e a entender o que Deus pensa sobre eles. Mais uma vez, eles é quem tem o direito de dizer o que Deus, se é que Deus existe, né? O que Deus acha certo ou errado. Considere 4 aspectos dos aniversários e os princípios bíblicos relacionados. O primeiro aqui é a origem dos aniversários é pagã. É uma coisa que eu sempre fui ensinado que era um costume pagão, né? Pelo meu instrutor. O instrutor, para quem não sabe, é a pessoa que faz o estudo bíblico, que dirige o estudo bíblico de uma TJ. Todo mundo, né, no salão dizia que era costume pagão. Porém, uma coisa que eles não ensinam é que eles seguem outros costumes que têm origem no paganismo. Por exemplo, nós temos aqui algumas práticas que são permitidas pelo corpo governante, porém que têm origem pagã. Uma delas são as cerimônias de casamento, né? A maior parte do que acontece numa cerimônia de casamento TJ tem origem no paganismo. A exemplo do bolo, né? O bolo de casamento ele remonta aos cultos à deusa Ártemis, que é a mesma deusa Diana, né? Citada lá em Atos 19:24. E mesmo assim, o corpo governante não proíbe que as testemunhas de Jeová façam bolos de casamento, né? Nesse caso, seria pecado comer bolo de casamento só porque tem origem pagã.
E outro costume, né, que está envolvido com as cerimônias de casamento é o uso de alianças. Os romanos, eles acreditavam que no quarto dedo da mão passava uma veia, que essa veia ela estava ligada diretamente ao coração. E esse costume ele é reproduzido culturalmente até os dias de hoje. E mesmo assim as TJs não são proibidas de usarem alianças. Muito pelo contrário, né, eles são incentivados a usarem alianças. O casal TJ, por exemplo, que não usa aliança, os anciãos, eles com certeza vão começar a perturbarem esse casal. Vão começar a encher o saco, podendo até levar para a sala B para uma conversinha amorosa, né? Ou até mesmo uma comissão judicativa. E ainda outros costumes que são bastante comuns em casamentos TJs é a noiva entrando de branco, o que simbolizaria a virgindade, né? É claro que isso não é uma regra, né? Nem todos os casamentos de testemunhas de Jeová a noiva vai entrar de branco. Eu mesmo já fui para alguns que as noivas já foram com vestidos de uma cor diferente, né? De vermelho, de rosa. Mas o mais comum, né, é que ela entre de branco. Geralmente é assim. E por último, né, em relação aos casamentos, temos aí o costume da noiva jogar o buquê no final da cerimônia. Aí fica aquele amontoado de moças, né, esperando a noiva jogar o buquê. E esse buquê ele serviria como um amuleto para que a pessoa que pegasse ele, né, casasse mais rápido. Não ficaria para a titia, né, como diz o ditado. Ah, mas isso aí é um costume pagão. Pois é, isso acontece muito nos casamentos de testemunhas de Jeová. Pelo menos nos que eu já fui, né? Em todos, isso aconteceu. Não sei, de onde você fala, onde você mora, se na sua região acontece isso, mas aqui, né? Em todos os casamentos TJs que eu já fui, aconteceu isso, da noiva jogar algo aqui. E temos ainda outro exemplo, né? De costumes com origens no paganismo que são praticados pelas testemunhas de Jeová, que são os Jogos Olímpicos, né? Eles foram criados lá na Grécia e esses esportes praticados nos Jogos Olímpicos, eles tinham a intenção de adorar aos deuses do Olimpo. Contudo, não existe uma regra em que o corpo governante proíba os membros da religião de assistirem aos Jogos Olímpicos. Temos aqui uma incoerência, né? E por fim, galera, temos mais um exemplo aqui de práticas de origem pagã, que é o teatro. Exemplo é o que não falta, né? Os historiadores eles situam a origem do teatro ocidental, né, o que conhecemos hoje, lá na Grécia Antiga, no século V a.C. Tudo teria começado com os rituais de celebração a Dionísio, o deus do vinho e da fertilidade. E hoje, quando você vai num congresso das Testemunhas de Jeová, o que é que você vai encontrar lá? Uma peça teatral. Ou seja, o drama, né? Os famosos dramas, são a parte mais esperada do congresso. Mas já vimos o almoço do João hoje, 2 horas. Já não passa? Ai, Helena, por que ir ao teatro quando temos uma oportunidade dessa para fortalecer nossa fé? Além disso, nem sabemos de que se trata a peça. Antigamente, os dramas eram realizados desse jeitinho aí que você está vendo na tela. Eram feitas encenações presenciais, eram feitas encenações ao vivo, né? Exceto o áudio, né, que era gravado, mas a participação das pessoas era ao vivo. E certa vez, em uma visita do superintendente de circuito, ele falou bem assim: você já foi a uma peça teatral? Depois ele disse que todo ano as testemunhas de Jeová comparecem a uma peça teatral, que justamente é o congresso, né? Todo domingo do congresso existe uma peça teatral que é o drama. Enfim, eu não sei se ele sabia, mas o teatro tem origem pagã. Já nos dias atuais, os dramas dos congressos, eles são produções cinematográficas, né? Eles fazem filmes que são exibidos no telão do Congresso. Então aqui é só um capricho do corpo governante, é só uma regra para manter as pessoas no controle, né? E depois aqui eles usam um pretexto aqui para condenar o espiritismo. Eles são intolerantes com pessoas de outras religiões, né? Especialmente se você for espírita. TJ não suporta pessoas da religião espírita. Alguns até têm medo, né? Porque acham que são influenciados por demônios. Isso é absurdo, gente, é absurdo. Segundo argumento, os primeiros cristãos não comemoravam aniversários. A enciclopédia Delta Universal
diz que os primeiros cristãos consideravam a comemoração do aniversário um costume pagão. A Bíblia mostra que os apóstolos e outros que foram ensinados diretamente por Jesus estabeleceram um padrão que todos os cristãos devem seguir. Agora veja esse padrão, né? Está aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Nós lhes damos instruções, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Afastem-se de todo irmão que ande de modo indisciplinado e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Agora, aonde está escrito aqui que é proibido comemorar aniversário? Esse texto não tem nada a ver com o aniversário, né? Então eles usam textos isolados, né, para tentar usar como base argumentativa para essas regras que são opressivas, que são sem sentido e são sem lógica, né? Não tem lógica o fato de não comemorarem aniversários. Só faz sentido na cabeça de uma TJ, né? Porque ela é ensinada massivamente que isso é errado. Argumento número 3. A única coisa que a Bíblia diz que os cristãos têm a obrigação de comemorar não está relacionado a um nascimento, mas a uma morte, a de Jesus. Essa é uma seita, né? Uma seita que só fala em morte, morte. Tudo para eles é morte. Não pode lamentar a morte de desassociado, não pode lamentar a morte de dissociado. Tudo é morte, vai morrer no Armagedon. Vai morrer no Armagedon. Vai para a Geena, vai morrer eternamente. Me poupe. Então, se você é estudante, está iniciando agora, veja que o foco das TJs não é nascimento. Não, eles não comemoram o nascimento, eles comemoram a morte. Especialmente a de Jesus, né? Se você é cristão. O quarto argumento é: a Bíblia não diz que algum servo de Deus comemorou aniversário. De onde que o corpo governante tirou isso? Não sei, né? Da mente deles. Aí eles continuam, né? Não se trata de uma simples omissão, porque ela menciona a comemoração de 2 aniversários de pessoas que não serviam a Deus. Mas esses 2 eventos são apresentados de uma forma negativa. Mais uma vez aqui, né? A questão deles usarem textos isolados na Bíblia para dizerem que comemorar aniversário é errado. Eles vão citar basicamente 2 exemplos, um que envolve um faraó e o outro que envolve a cabeça de João Batista. E nessas 2 situações ocorreram coisas prejudiciais a pessoas que serviam a Deus, só por causa disso. É só porque algo ruim ocorreu em 2 situações específicas, eles vão criar uma regra que não pode comemorar aniversário. Então, pessoal, hoje eu costumo comemorar, né, meu aniversário. Nesse último aniversário meu, eu recebi muitas felicitações, né, muita gente na faculdade, pessoas que eu nem conhecia, que não tinham muito contato comigo, vieram me dar parabéns, né, me abraçaram, e coisa que você não encontra na organização. Na organização, eles vão dizer que fora de lá você não vai encontrar nada, você não vai ser amado, você não vai amar. Para eles, as pessoas que eles consideram mundanas, né, as pessoas do mundo, estão o tempo todo a fim de querer se aproveitar de você, de alguma forma, né? E aí você não tem confiança nas pessoas do mundo, né? Só pode confiar em pessoas da organização. E foi quando eu saí da organização que eu percebi que no mundo você pode encontrar pessoas que você pode confiar, né? Que você pode amar e você pode ser amado. Eu lembro que no início da faculdade, meus colegas eles fizeram uma surpresa, né, do meu aniversário. E foi um momento muito emocionante para mim, né? Na hora eu não demonstrei assim, o que eu estava sentindo abertamente, né? Mas quando eu cheguei em casa eu desmoronei. Chorei pra caramba. Foi um momento muito especial para mim. Eu vou colocar algumas fotos aqui para vocês verem como que foi. E é isso, pessoal. Se você está vendo esse vídeo e hoje é seu aniversário ou foi seu aniversário essa semana, parabéns, né? Feliz aniversário. Espero que nessa sua jornada, nesse seu processo de libertação, você consiga, né, lidar da melhor forma possível com isso, porque é um sentimento que vai nos acompanhar, né, pelo resto das nossas vidas, que a gente vai acabar se lembrando disso, né, mas que a gente vai conseguir conviver com isso, né, de uma forma bem tranquila. No mais, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.